Jonas capítulo 1, verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Capítulo 3, verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Verso 9 e 10. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém? Graças a Deus, podeis se assentar. Queridos, nós estamos num culto de primícias, e quando nós vimos aqui aquele vídeo que foi passado aqui pela nossa irmã Luísa, daquele garoto que cantava músicas evangélicas, né? E ele recebeu um dom precioso do Senhor, um dom de cantar. Ele tem uma voz como nenhuma outra criança da sua idade. E ele resolveu dar uma primícia para o Senhor daquele dom que ele recebeu. Ele resolveu cantar músicas de louvor e adoração ao Senhor. Isso me comoveu profundamente, me fez refletir e pensar e trazer essa reflexão para os irmãos também nessa noite. O que você tem dado de primícia ao Senhor, daquilo que Ele tem te dado, do dom que Ele tem te dado, o que você tem retornado ao Senhor como primícia. Pense bem nas suas habilidades, nas suas capacitações, em tudo aquilo que o Senhor te proporcionou, e se você está realmente trazendo a primícia para o Senhor desses dons, dessas capacitações que Ele te deu. Amém? Apenas para a gente refletir e pensar um pouquinho. Isso não é ainda a pregação, tá? Mas voltando ao texto e à pregação dessa noite, nós estamos falando sobre perdas durante já algumas semanas, né? 2 semanas, e essa é a terceira mensagem em que me propõe também a falar desse tema, sobre perdas. E uma das coisas que chama a atenção numa pessoa, quando ela perde algo, ou quando ela se sente frustrada por algo não ter dado certo, ela se autodesvalorizar, ela achar que ela não vale nada, que ela não tem nenhum valor. Ela escuta as críticas das outras pessoas, ela escuta o que as outras pessoas falam a respeito dela, a desvalorizando, e ela aceita aquilo como se fosse uma verdade. E eu queria trazer para você nessa noite uma mensagem. Eu queria te dizer que Deus não te enxerga dessa forma. Deus não te enxerga com esses olhos. Deus está interessado em você. Deus está interessado na sua vida. Quando nós olhamos esse texto de Jonas, nós vimos que o povo ninivita era um povo malicioso, cheio de malícias, cheio de pecados. E os seus pecados subiram até os céus, até o Senhor. E o Senhor então lançou um juízo sobre aquela cidade. Mas antes do juízo, o Senhor envia o profeta. E o Senhor enviou o profeta Jonas para poder profetizar sobre Nínive, para que ela se arrependesse no pó e na cinza dos seus pecados e se convertesse ao Senhor. E nós vimos durante a história, nós sabemos a história de Jonas, a questão dele se tornar resistente em levar aí aquela mensagem ao povo de Nínive. Ele partiu para outra cidade, para Tarsis. Aconteceu uma tempestade e ele veio parar dentro do ventre de um grande peixe e foi vomitado na praia de Nínive. Não há nada que frustre os planos do Senhor. E quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para aquilo que aconteceu no passado, as coisas de ruins que aconteceram nas nossas vidas,
muitas vezes nós nos sentimos frustrados, nos sentimos desvalorizados e achamos que até mesmo Deus se esqueceu de nós. Talvez pessoas que vivessem na cidade de Nínive, talvez algum justo que vivesse lá, talvez pensasse assim: vivo no meio desse povo iníquo, malicioso, e parece que até Deus se esqueceu de nós aqui neste lugar. Mas nós vemos aqui uma mensagem de preocupação de Deus com a vida de cada uma daquelas pessoas, com a vida de cada um daqueles habitantes daquela cidade. Ali haviam jovens, ali haviam pessoas mais maduras, ali haviam pessoas mais velhas, anciãos, ali haviam crianças, e o Senhor tinha uma preocupação na vida de cada uma daquelas pessoas, assim como Ele tem também uma preocupação especial nas nossas vidas. Talvez você que é jovem, talvez você pense: olha, eu sou muito jovem para entender de coisas eternas, de coisas espirituais. Ou talvez o jovem nem mesmo queira entender, porque ele pense: olha, realmente não está na hora de eu me preocupar. Quando eu ficar velho, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, eu vou me preocupar com essas coisas. Talvez o jovem está mais ligado nas redes sociais e mais preocupado com a sua turma, com o seu círculo de amizades, do que com Deus. Talvez tudo isso seja muito cansativo para o jovem. Os jovens, muitas vezes, eles não querem estar participando de cultos, não querem estar trabalhando para o Senhor, mas querem estar curtindo a vida. Mas mesmo assim, Deus se preocupa e se interessa com cada um desses jovens. E aí eu te pergunto: o que você tem feito com seu dom para ganhar jovens, a sua primícia para o Senhor? Será que você tem ido atrás desses jovens? Porque Deus se preocupa com eles, assim como se preocupa comigo e com você. Aqueles mais maduros talvez tenham alguma desculpa também, assim como as pessoas que estavam naquela cidade. A sua idade madura, o seu intelecto, a sua cultura, talvez ele pense: olha, já não cabe mais a mim, na minha mente, nada que é espiritual. Isso eu acho que não tem nada a ver com tudo que eu aprendi, com tudo que a história, que a sociedade, que a civilização me disse, e me instruiu. Talvez você pense: olha, eu já sei tudo, já sou uma pessoa madura, já sou uma pessoa experimentada da vida. Isso tudo é muito repetitivo na minha vida. E ano após ano eu escuto a mesma coisa, e eu vou nos cultos, e eu escuto as mesmas mensagens, e eu escuto a mesma pregação. E essas pessoas maduras talvez estejam também desgastadas por enfermidades, por mortes, lutos, desabores, tribulações, desemprego, desconfiança. Tudo isso frustra o caminho, até mesmo daqueles mais experientes. Se é assim dentro da igreja, imagine lá fora. Imagine as pessoas lá fora que não têm o Evangelho, que não têm a esperança que eu e você temos no nosso coração. E mesmo assim, Deus se preocupa com essas pessoas, com cada uma dessas pessoas, assim como Ele se preocupa comigo e com você. E até mesmo aquelas pessoas mais descrentes, aquelas pessoas que não creem no mundo espiritual, aquelas pessoas que são praticamente ateus, céticas, não acreditam que Deus falou. Talvez ela ache interessante conhecer alguma coisa, alguma virtude sobre Jesus, e talvez pense na figura de Jesus como um grande líder, como um filósofo até, com ensinamentos que valem a pena ser ouvidos, mas não acreditam que Ele é o ungido de Deus, que Ele é filho de Deus e que vale a pena obedecê-lo. Os desgastes da vida
os maus exemplos, as frustrações com pessoas, tem colocado muitas pessoas descrentes lá fora da igreja. Olha, é só você conversar com algumas pessoas aí fora, e numa conversa de poucos minutos você vai descobrir que essa pessoa já frequentou alguma igreja em algum momento na vida dela. Já foi de alguma igreja, já fui crente, já estive em igreja tal, já fui membro de igreja tal. Olha, mas me decepcionei tanto com as pessoas, me decepcionei com líderes, com pastores, e hoje eu não quero saber mais disso. Eu estou desacreditado em relação ao Evangelho. Saiba que existem muitas pessoas assim lá fora, desacreditadas com o Evangelho, não foram bem acolhidas na igreja, não foram bem acolhidas pelos irmãos, não receberam a devida atenção ou cuidado do seu pastor, e essas pessoas voltam para o mundo piores do que quando entraram dentro da igreja. O mundo lá fora está cheio de pessoas assim. Mas saiba que Deus também se preocupa com essas pessoas, assim como se preocupa comigo e com você. E o que nós vamos fazer a despeito disso? Se Deus se interessa, não tem por que nós não nos interessarmos nessas pessoas. Deus se interessa com o fato de que nós fazemos coisas que não lhe agradam. Ele se interessa em saber quando você está desobedecendo, quando você está fazendo aquilo que não lhe agrada. Ou se não, essas pessoas, esses habitantes de Nínive, teriam ficado no esquecimento, teriam passado batido ao longe, mas chamaram a atenção do Senhor, mesmo na sua iniquidade, mesmo no seu pecado. Em Jonas 1:2, nós temos o texto que nós lemos, fala: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Talvez, se você fosse traduzir essa palavra malícia, você poderia traduzir por diversas outras palavras que fossem sinônimas de malícia. Coisas erradas, maldade, idolatria, pornografia, filmes imorais, músicas inconvenientes, tempo mais ocupado com o lazer, distrações do que com o dever, prioridades erradas, desobediência às autoridades constituídas, relações sexuais ilícitas, adultério, comentários inconvenientes em mídia. Gente, o que tem de crente falando bobagem em mídias, em redes sociais, dá até vergonha. Dá vergonha. Desrespeito aos pais, provocação de ira aos filhos, agressividade no trato doméstico, injustiça social, utilização das vagas na rua. Chega no supermercado e para na vaga de deficiente. Isso também é sinônimo de malícia, de coisas erradas. Dá aquele jeitinho de fazer as coisas, não como elas devem ser feitas, mas do jeito como você quer. Negociações estranhas com as pessoas, engano do patrão, morcegagem, para não falar no português mais comum, malícia. Nós temos vários exemplos de malícia nos dias de hoje. Um exemplo de malícia: um jovem de 27 anos foi preso em Juiz de Fora porque entrou na casa da vizinha, vocês lembram disso? Para filmar da janela. Uma adolescente de 16 anos que estava tomando banho. Ela percebeu, gritou, correu. Ele foi visto e identificado.
a polícia chegou e o prendeu. Isso é malícia. Fake news é malícia. Quando espalhamos notícias falsas que recebemos sem saber se isso realmente é verdade. Isso é participar de uma rede de intrigas, de discórdia e de maldade, malícias. Ah, mas todo mundo faz assim, o outro lado faz assim. Nós não vivemos como as outras pessoas vivem. Nós somos cidadãos dos céus. Temos que ser diferentes. Temos que praticar a justiça de Deus. Temos que ser íntegros. Temos que obedecer ao nosso rei. Não somos cidadãos aqui da terra. Malícia dada, malícia recebida. Talvez a gente pense, né? Tudo é olho por olho e dente por dente. Fazem assim, vou fazer assim também. Mas a gente vê no texto que Deus mandou Jonas. E por que ele mandou Jonas? Mandou para uma cidade que era uma cidade de morte, que era uma cidade com toda a malícia, com sangue, com guerra. A malícia fedia, tinha um mau cheiro, tinha odor. Aquilo não agradava a Deus. E Deus sente o fedor do pecado. Mas Deus tem algo bom para todos. Eu fico imaginando aquela pessoa que acolhe um mendigo na rua, né? Aí você olha lá para o mendigo, você vai chegar perto dele, ele está aquele fedor, não toma banho há muito tempo, né? Às vezes faz as necessidades na própria roupa, aquele cheiro ruim. Mas você sabia que tem pessoas que se comovem e sentem tanto o amor de Deus invadiu o seu coração, que elas se chegam para esses mendigos e abraçam esses mendigos assim, da forma como eles estão. E eu fico imaginando, Deus faz isso com a gente, nos abraça, quando nós estamos sujos, impuros, fedorentos, cheios de toda malícia, porque essa malícia fede e não agrada a Deus. Mas mesmo assim, Deus se interessa com você. Você vale alguma coisa para Deus. Você vale para Deus. Deus se interessa. E porque Ele se interessa, Ele quer que nós mudemos as nossas atitudes. E aí Ele manda alguém para avisar. Ele manda um profeta. Olha, vou mandar um profeta, vou dar uma chance para essa pessoa. Ela vai ouvir o meu servo. E se ela resolver me obedecer, eu me compadecerei dela e terei misericórdia dela. No verso 4 do capítulo 3, diz o texto: começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 40 dias. Nós muitas vezes temos um equívoco em relação ao respeito do amor de Deus. Deus ama a mim, Deus ama você, Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo inteiro. Deus amou estas pessoas que muitas vezes você não acredita que são alvos do amor de Deus. Foi isso que aconteceu com Jonas. Ele pensou: não, Senhor, esse povo não merece a tua misericórdia, o teu amor. Eu vou para outra cidade, porque eles não merecem nem mesmo ouvir a tua palavra. E Deus dá uma lição em Jonas, né? Fala assim: olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, misericórdia. Me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Amém, né? Ainda bem. E ele então coloca Jonas no caminho de Nínive, quer ele queira ou não. O amor de um pai não exclui a sua justiça. Quem é pai, quem é mãe, disciplina o seu filho porque o ama. Várias vezes lhe dá um castigo.
Todo pecado entristece a Deus. E todo pecado que não é confessado tem uma recompensa dura, tem um castigo duro. Jesus teve compaixão de uma mulher que seria apedrejada devido ao seu pecado. E talvez muitas pessoas só enxergam nesse texto de Jesus com aquela prostituta que haveria de ser apedrejada, só enxergam o amor dentro daquele relato bíblico. Sim, tem muito amor ali. Jesus amou aquela mulher. Ele disse: nem eu te condeno. Mas há uma oportunidade de mudança na mente daquela pessoa e dos acusadores daquela pessoa. E há uma advertência para aquela mulher: a justiça. Não peques mais. Vá e não peques mais. Será que nós estamos prontos para entender isso, queridos? Vá e não peques mais. O rei da cidade de Nínive, assim como aquela mulher, assim como aquela prostituta, entendeu a oportunidade de um novo recomeço. E ele então proclamou aí ao povo que eles se convertessem e fizessem um jejum com pano de saco. O rei, lá no verso 8, capítulo 3, o rei de Nínive, então, ele diz o seguinte: mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E Deus dá a chance de um recomeço. Dá a chance de um recomeço para aquelas pessoas, de mudança, de algo novo. As pessoas que estão lá fora, que são alvo do amor de Deus, merecem um recomeço, uma mudança. Não porque você tem pena delas, mas porque elas são alvo do amor de Deus, porque Deus se interessa com essas pessoas. E quando Deus se interessa, Ele tem pressa em transformar a vida das pessoas. Deus é perfeito, Deus não vai mudar, Deus não muda. Nós é que somos imperfeitos, nós é que temos que mudar. No verso 9 e 10, nós vemos então o seguinte texto: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não os fez. Deus viu as obras. Significa que Deus viu a atitude daquelas pessoas. Eu sempre falo que quando nós nos convertemos de verdade, quando nascemos de novo, as atitudes, as obras têm que acompanhar esse novo nascimento, tem que acompanhar essa nova vida que nós proclamamos aí aos quatro ventos, as pessoas. Deus não se arrepende de nada. Deus é perfeito nos seus caminhos, nos seus desígnios, mas Ele já estabeleceu um critério, e nós usamos muitas vezes a linguagem humana para poder tentar entender esse critério. O rei e o povo pensaram que Deus mudou de ideia, mas não, Ele não mudou de ideia, Ele simplesmente cumpriu a sua palavra. Som. Estamos com um problema técnico aqui, né, com o microfone. Está cortando.
Melhor? Como eu estava dizendo, Deus não se arrepende de nada. Isso é uma linguagem humana que nós usamos para poder tentar entender os critérios de Deus. Ele cumpriu a sua palavra. Deus estabeleceu o seguinte: se não houver conversão a Deus, e houve, o resultado foi separação de Deus aqui e para todo o sempre, porque o juízo será sobre a cabeça dessas pessoas, morte espiritual e morte eterna, morte natural e morte eterna também. Se houver conversão a Deus, se houver comunhão com Deus, aqui e para todos sempre, o resultado será vida eterna, vida espiritual, vida eterna para sempre. Deus continua vendo as obras, os frutos da vida das pessoas que se renderam a Ele. Eu costumo dizer nas aulas no seminário que o que caracteriza se uma pessoa realmente tem o Espírito de Deus não são os dons, mas são os frutos, o fruto do Espírito. Porque se tem o fruto do Espírito, ela vai viver em novidade de vida. E Deus vai enxergar isso, Deus vai ver. Nós vemos no texto que a Nínive foi dada uma oportunidade. E eles mudaram de direção, se arrependeram, se converteram a Deus. A salvação chegou ao coração de cada um dos ninivitas. E aquela cidade, naquela época, pensa bem, era uma metrópole, né? Naquela época, 120 mil pessoas habitavam Nínive. 120 mil pessoas habitavam Nínive. Mas no final do livro de Jonas, nós vemos que Jonas ficou chateado pelos ninivitas terem se arrependido. E ele vai e se deita debaixo de uma figueira que estava dando uma sombra, e o sol terrível, e aquele calor terrível naquele lugar. E aí Deus manda um bichinho, um verme, e ele vai e fere aquela planta, e ela seca, suas folhas caem, e Jonas perde a sombra. E Jonas ficou chateado, porque ele perdeu aquela sombra. E Deus então fala no seu coração: você ficou chateado por causa da árvore que morreu, e no entanto não se compadeceu dessa cidade onde há 120 mil almas, 120 mil pessoas. E eu quero perguntar para você nessa noite: você tem dado a primícia para o Senhor de tudo, dos dons que Ele tem te dado, das capacitações que Ele tem te dado? Nínive tinha 120 mil pessoas. Quantas mil pessoas habitam essa cidade hoje? Talvez mais do que a cidade de Nínive. E nós, porventura, não teríamos compaixão dessas vidas? É claro, tem igrejas, tem ministérios, tem pastores trabalhando nessa seara aqui, mas temos que fazer a nossa parte também. E quando você entra no texto e aprofunda um pouco no significado das palavras do texto, você vai pesquisando, você descobre que Nínive significa bela, adorável. Era uma cidade bela e adorável, mas estava sentenciada à perdição. Quantas pessoas aí fora que você conhece, que você olha, nossa, que pessoa bela, que pessoa adorável, que pessoa educada, que pessoa doce no trato,
mas são espiritualmente uma Nínive sentenciada à morte. E o que você vai fazer a respeito disso? O que adianta as pessoas terem uma vida bela, adorável, mas por dentro serem tristes, sem perspectiva de futuro, com toda sorte de malícias, desiludidas com a vida, frustrada com as pessoas, angustiadas com o tempo presente, com remorso de coisas mal resolvidas no passado. Tem muitos ninivitas aí fora, meu irmão e minha irmã. Tem muitos ninivitas, muitas pessoas belas e adoráveis por fora, mas por dentro estão como aquela cidade, com toda sorte de malícias e com todos os significados que essa palavra, todos os sinônimos que essa palavra traz, que nós já enumeramos no início do nosso sermão. Eu quero fazer um desafio para você, meu irmão e minha irmã. Hebreus 2:1. Quero fazer esse desafio para você. Coloque, por favor. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vamos atentar para aquilo que nós temos ouvido, para que nós não nos desviemos e não nos tornemos como esses ninivitas. E vamos reconhecer o amor de Deus e a demonstração desse amor por essas pessoas. Vamos levar até essas pessoas o amor de Deus através do seu Filho Jesus, da cruz do Calvário. Anunciar a salvação às pessoas através do seu sacrifício. Tanta pessoa desiludida e muitos não sabem que existe um Salvador, que existe solução para a vida delas. Deus está interessado em mim, na minha vida, na sua vida, e Deus está interessado na vida dos ninivitas que estão aí fora, para a honra e glória do nome dele. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos estar orando, encerrando essa mensagem. Deus querido, Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu infinito e grandioso amor, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, Deus, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, ó Deus, ainda com mau cheiro, com odor, ó Deus, do pecado, o Senhor nos amou e nos abraçou, ó Deus. Por isso, ó Deus, o nosso coração, Deus, queima diante da Tua presença, Deus. Te pedimos, ó Pai, que esse inflamar dos nossos corações seja contagioso, ó Deus, aos corações de todos os irmãos, ó Deus, desta comunidade, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos, ó Deus, sentir, ó Deus, o Teu Espírito arder no nosso coração, ó Deus, arder de amor, de interesse pelas pessoas, pelos ninivitas, ó Pai, para que a nossa vida seja, ó Deus, uma eterna primícia ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.